Boa noite, irmãos. Bom, quero ensinar para vocês uma palavra agora. Essa palavra, embora tenha acontecido há muito mil anos atrás, essa palavra é completamente atual. Porque a palavra de Deus, ela é extremamente atual. O que acontece é que as pessoas não têm dimensão sobre a palavra de Deus, elas não conhecem a palavra de Deus e elas não conseguem interpretar a vida delas a partir da palavra de Deus. Então nós só podemos procurar uma coisa. Quando você perde uma coisa, você procura uma coisa que você quer encontrar. Se você perdeu a sua chave, você vai procurar a sua chave. Se você perde o seu brinco, você vai procurar o seu brinco. Mas se você perdeu a fé, é importante que você tome consciência da necessidade de você procurar a sua fé. Bom, eu quero ler uma palavra de Deus para você nesse momento. E essa palavra, ela está em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Assim ensina a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as flores do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis para que você não morra. Então eu vou reler Gênesis capítulo 3, versículo 2, acompanhe com a sua Bíblia, para que você possa ouvir aquilo que Deus disse, para que nós possamos ser felizes. Deus fez todas as coisas, Ele te deu sua casa. Vamos trazer para a sua vida, para você entender a palavra de Deus. Deus fez todas as coisas, te deu saúde, te deu uma família, te deu casa, te deu comida, e disse para você, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, mas o pecado você não pode aceitar, porque se você comer do pecado, você morrerá. Então perceba o que ele disse para Eva no jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que você não morra. Então a serpente disse à mulher, se você comer, você não vai morrer. Então perceba que no versículo 3, Deus disse para ela, Eva, não come dessa árvore, porque se você comer o fruto dessa árvore, você vai morrer. Você pode comer o que você quiser, mas se você comer dessa árvore especificamente, você vai morrer. Ou seja, Deus avisou para ela, tentou avisar ela acerca daquilo que ia trazer um problema para a vida dela. Perceba que Deus avisa antes do problema acontecer. Queridos, Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele sempre leva uma palavra para a gente, para demonstrar para a gente aquilo que a gente tem que fazer. Qual é o caminho que a gente tem que seguir? Então perceba que ele falou no versículo 3 o seguinte, vocês podem fazer tudo, mas nessa árvore você não pode comer e nem tocar, para que você não morra. Mas o diabo, ele faz exatamente o contrário. Leia no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, se você comer, você não vai morrer. E olha o que ele disse, olha como é que o diabo é mentiroso, gente. Olha como é que o diabo é mentiroso. Porque Deus sabe que no dia que você comer esse fruto, os seus olhos vão se abrir e você será como Deus e saberá discernir o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, a mulher, Eva, ela comeu o fruto e deu também o fruto para Adão. E Adão comeu o fruto com ela. Querido, olha que mensagem impactante. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 3. Então eu quero que você preste atenção no seguinte. No versículo 3, Deus disse, você pode comer o que você quiser, mas você não pode comer dessa árvore. No versículo 4, o diabo diz o quê? Ele diz o oposto do que Deus disse. Ele fala, se você comer, você não vai morrer. Querido, perceba que nesse momento Eva poderia ter usado o pensamento. Ela poderia ter usado a sua fé em Deus, mas ela não usou a fé em Deus.
Perceba que Eva via Deus. Ela tinha um contato, ela ouvia a voz de Deus. Diferentemente da gente, que hoje em dia a gente não tem mais essa relação com Deus. No Novo Testamento as coisas mudaram. Antigamente os profetas, eles tinham visões, ouviam a voz do Senhor. Hoje em dia não. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos guiar. E quando há alguma coisa no seu coração que fala que é errado, entenda que isso é o Espírito Santo de Deus a te guiar. Quero que você entenda o seguinte, versículo 3, entenda que Deus deu um conselho para Eva, dizendo que não faça isso para que você não quebre a cara. E no versículo 4, Satanás fala, faça isso, você não vai quebrar a cara. Então perceba que o pecado, no versículo 6, ele tem uma aparência interessante. Ele parece bom aos olhos. A própria palavra de Deus está ensinando isso. Ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu com ela. Então perceba que o diabo disse que, se ela comesse do fruto da árvore, ela seria mais inteligente, ela seria melhor, ela seria mais esperta. Perceba quanta mentira. Perceba que o diabo ele oferece o pecado associado a uma mentira. Você que está pensando em trair sua esposa, você que está pensando em trair seu marido, você que está mentindo, você que está enganando alguém. Satanás diz para você que você está enganando alguém, que isso vai ser bom para você porque você vai se dar bem. Isso é mentira, meu amigo. Vocês precisam ouvir aquilo que Deus diz. Perceba que essa mulher miserável chamada Eva, ela teve a oportunidade de negar o pecado oferecido pela serpente, mas o que ela fez? Ela negou o Deus que a criou e cuidou dela. Ela estava no jardim do Éden. Perceba que essa mulher, perceba que a humanidade, ela tem uma tendência a se afastar de Deus muito fácil. Qualquer coisa que as pessoas oferecem, as pessoas vão aceitando. As pessoas não estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Perceba que Deus ele fez tudo por ela, criou tudo por ela. Avisou para ela, você pode fazer o que você quiser, você só não pode comer dessa árvore. E ela não estava nem aí para Deus. Isso demonstra o quê? Aquilo que as pessoas continuam sendo ingratas a Deus. Elas não reconhecem o que Deus faz, elas não ouvem a voz de Deus. Então elas vão em frente, confiam no pecado, confiam nos seus próprios desejos e quebram a cara. Perceba que os seres humanos eles preferem ouvir a voz do diabo do que ouvir a voz de Deus, querido. Olha o versículo 7 que diz: Então foram abertos os olhos de ambos, e eles conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, eles começaram a se sentir envergonhados, porque até então, eles estavam nus, mas Deus não tinha imposto nenhum tipo de vergonha a eles, porque até então eles estavam servindo a ele. Então perceba que imediatamente após transgredir a lei de Deus, e você percebe que uma outra coisa interessante, você pode enganar quem você quiser, mas você não pode enganar a Deus. No mesmo momento que eles comeram, Deus imediatamente ficou sabendo. As pessoas acham que podem fazer as coisas e que Deus não vai saber. A palavra de Deus ensina que os olhos deles estão sobre toda a terra e sobre todo ser humano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é o todo-poderoso, ele vê todas as coisas. Nós não conseguimos entender esse poder de Deus. Perceba que antes que o universo existisse, o Senhor já existia. O Senhor fez esse mundo maravilhoso, gigante, como se eu estivesse fazendo café, como se fosse uma coisa simples. Vocês não têm dimensão do poder de Deus. Esses dias nós pregamos para vocês aqui o Apocalipse 21. O grande anjo do Senhor colocará um pé na terra e um pé no mar. Olha o tamanho desse Deus. Olha o tamanho desse anjo. E vocês pensam que podem fazer o que vocês quiserem e que vocês não pagarão por isso. Vocês pagarão caro por isso, irmãos. Perceba que no versículo 8, a palavra do Senhor ensina: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então eles sabiam que tinham feito coisa errada. É igual o cachorro. O cachorro, quando faz alguma coisa errada, ele se esconde. Então perceba que o ser humano ele não difere dos animais. Porque a palavra de Deus ensina isso, Eclesiastes. O
O ser humano sem Deus, ele é como um animal, ele age de forma instintiva. Ele acha que o ser humano ele foi feito para fazer sexo, para fazer mentiras, para fazer besteiras, que ele pode se enganar. Não pode, querido. Você tem um Deus te supervisionando 24 horas por dia. Se você vive no pecado, você vai pagar caro por isso. Não adianta você se esconder de Deus. Olha o versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes, onde estás? E ele lhe disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu te ordenei que você não comesse? É claro que Deus sabia que ele tinha comido. É claro. Mas perceba que o Senhor pergunta para o homem, para que o homem seja envergonhado em reconhecer que ele realmente transgrediu a lei de Deus. E então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso, mulher? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Queridos, preste atenção nessa palavra. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Agora a culpa é do diabo. Perceba que Eva, em momento nenhum, ela chamou a responsabilidade. Perceba que o ser humano ele segue culpando o diabo por todas as coisas. E isso é muito triste. Porque no versículo 3 o Senhor diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. No 4, a serpente disse a Eva, se você comer, você não morrerá. No 6, Eva não resistiu à tentação e comeu a fruta e transgrediu as leis de Deus. E quando Deus perguntou para ela por que ela fez isso, ela disse que a serpente enganou ela e ela comeu. Querido, perceba como o ser humano ele tem mania de se isentar da responsabilidade pessoal acerca do seu erro. Ela culpou o diabo por uma escolha que ela fez. Mas peraí, ela tinha duas escolhas. Obedecer a Deus ou obedecer ao diabo. E ela obedeceu ao diabo. E quando Deus perguntou o que aconteceu, ela disse, a serpente me enganou? Não, ela não enganou Eva. Porque Deus tinha avisado. Se você comer, você vai morrer. Se você comer, você vai morrer. Perceba que a crença dessa mulher, ela foi crença no diabo. Deus não deixou que ela fosse enganada, assim como o Senhor está falando com você hoje. Não interessa o quanto você acha legal ser imoral, ser mentiroso, ser fofoqueiro, enganar as pessoas, roubar dinheiro dos outros, pegar coisa dos outros e não devolver, brigar com sua mãe, brigar com seu pai, falar palavrão, humilhar as pessoas, xingar as pessoas pelas raças que elas são. Eu conheço gente que, por incrível que pareça, se diz cristão, mas ainda tem preconceito racial. São pessoas medíocres, miseráveis, desgraçadas, que só sabem culpar o diabo pela própria falta de caráter. Eu tenho pena do diabo algumas vezes. E no versículo 13 é um dos casos que eu tenho pena do diabo, porque quando Deus perguntou para Eva por que ela fez isso, ela disse, a serpente me enganou. Ela, em vez de falar, olha, Senhor, eu fui sem vergonha, porque eu ouvi a tua voz me dizendo que eu não deveria comer daquele fruto, para que eu não viesse a morrer, e eu preferi negar a tua voz para ouvir a voz de Satanás. Perceba que ela culpa o diabo. E o que nós vemos dentro das igrejas não, porque quem está aqui nessa página certamente não é evangélico, não é católico, não é espírita, não é umbandista. Todos vocês já entenderam que Deus está dentro de nós e que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E que o Deus que frequenta essas igrejas, ditas templos, é o Deus desconhecido de Atos 17, 23. O reino de Deus está dentro de nós, Lucas 17 ensina isso. Hebreus 3 ensina isso. Perceba que essa palavra que está sendo pregada, está sendo pregada para pessoas verdadeiras. Religiosos não entenderão essas palavras. Continuando.
Então Eva, em vez de assumir a responsabilidade diante de Deus, ela culpou o diabo. Então o Senhor disse à serpente: Por que fizestes isso, mal? Por que fizestes isto? Maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ou seja, a cobra anda assim. O ventre anda arrastando no solo e come pó todos os dias, porque ela anda praticamente com o rosto próximo ao solo. Assim andam as cobras. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, eu vou parar até aqui, porque a partir de agora eu vou entrar num outro versículo para você, que está escrito em Romanos, capítulo 5, para que você possa entender. O que eu li para você agora foi a introdução do pecado no mundo. Perceba que tudo era perfeito até o momento em que Eva desrespeitou a ordem de Deus, em Gênesis 3, versículo 3. A partir daquele momento, o homem deu legalidade ao diabo para que o pecado entrasse no mundo, e por meio de um só homem, por meio da transgressão de um só, a morte se propagou para todos nós. Todos se tornaram inimigos de Deus, porque perderam a proteção de Deus. Transgrediram as leis de Deus. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 17. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Querido, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa palavra é muito maravilhosa. Romanos, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 20. Quero que você entenda o seguinte. Da mesma forma que o pecado ele entrou no mundo por um só homem, no caso uma mulher, Eva, a nossa salvação ela entrou nesse mundo por meio da cruz de Cristo, do sangue de Cristo. Então perceba que há uma relação direta entre Gênesis 3 e Romanos capítulo 5. Porque em Gênesis 3 ensina que tudo era perfeito até o momento em que Eva transgrediu as leis de Deus, e a palavra de Deus ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 7 ensina que lendo a Bíblia, lendo as leis, nós conhecemos o pecado. Então quando nós pecamos, é porque nós transgredimos algum ensinamento bíblico. Então perceba que o sangue de Jesus Cristo, ele tem um efeito oposto a tudo aquilo que foi feito em Gênesis 3. Porque se o pecado entrou no mundo e destruiu a muitos por meio de uma só mulher, o Senhor Jesus veio a essa terra, padeceu na cruz, o seu sangue foi derramado, o véu foi rasgado, e a partir desse momento, o Senhor rendeu o Espírito ao nosso Deus, e Jesus subiu aos céus, se assentou à direita de Deus. A partir daquele momento, o plano salvífico de Deus sobre toda a terra, ele foi consumado. A partir daquele momento, todo aquele que estivesse em pecado e se arrependesse dos seus pecados com um coração verdadeiro e buscasse fazer a vontade de Deus, ele receberia o Espírito Santo de Deus,
para que ele pudesse ser justificado. Queridos, perceba que houve transgressão por parte de Eva e houve legalidade para a morte. Mas perceba também que, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor permite que o Espírito Santo de Deus, ele desça sobre você e converta o seu coração para que você possa trilhar e vencer o pecado. Muitas pessoas não entendem que nós temos poder sim para vencer o pecado, mas esse poder ele vem por uma fé verdadeira, uma fé que só pode ser desenvolvida quando nós estamos cansados desse mundo, cansados da mentira desse mundo, quando nós não aguentamos mais essa hipocrisia que o ser humano pecador e afastado de Deus vive. Essas relações sociais baseadas na mentira, no interesse, pessoas que não gostam de você, pessoas que fazem de tudo para aparecer, para pisar no próximo. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e decide viver uma vida verdadeira pela fé em Cristo, então tudo muda. Porque você ganhou o perdão para os seus pecados. A palavra de Deus ensina que assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. E essa justificação está no sangue de Cristo. Mas, para que essa pregação ela não se torne muito ampla, ela precisa estar restrita. E para que ela se torne restrita, eu preciso deixar muito claro para você o que é estar em Cristo Jesus, estar em Jesus Cristo. Muitas pessoas professam o nome de Cristo, porém vivem uma vida abominável diante de Deus, uma vida de pecados, pessoas que se dizem cristãs e nada fazem por Deus. Queridos, se você está em pecado e diz que Cristo está em sua vida, sinto muito te dizer, mas você está enganado. Satanás está te enganando com a religião. É bom que você se arrependa dos seus pecados, porque o sangue de Cristo verdadeiramente tem valor. Não interessa o que você tenha feito, não interessa se você matou alguém, se você é prostituta, se você roubou alguém. Todo pecado tem perdão, exceto a blasfêmia, que é o xingamento a Cristo, que é a afronta às coisas de Deus, que é o desafiar a Deus. Tudo tem perdão, menos isso. Não interessa o seu pecado essa noite, você que está me ouvindo e quer mudar a sua vida. A palavra de Deus ensina que Satanás irá te acusar de muitas coisas na sua mente. Quando você começar a se aproximar de Deus, ele vai dizer para você que você não é digno. A sua mente vai começar a ferver. Ele vai começar a te acusar sobre todos os pecados que você cometeu. Ele vai dizer para você que você não tem poder, que você não merece. Você é um pecador, você fez isso, fez aquilo, você não presta. O seu passado é assim, é assado. Você é uma pessoa mentirosa, você enganou muita gente. Satanás ele vai falar tudo isso na sua cabeça. Quando você colocar um propósito no seu coração de se arrepender pelos seus pecados. E eu quero te dizer novamente, Romanos capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler a palavra de Deus para que você veja que não sou eu que estou falando, mas é o próprio Cristo que está falando para você essa noite e está te chamando ao arrependimento. A palavra de Deus ela não é para os justos, ela é para os pecadores. Se alguém aqui se arrependeu dos seus pecados ao ouvir essa mensagem, se alguém aqui está disposto a receber da graça de Deus porque crê no nome de Jesus e crê que o sangue de Jesus tem poder para mudar a sua vida e te fazer trilhar os caminhos do Senhor, então é para você essa mensagem. Vou ler para você Romanos 5,18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem que é Jesus, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que o transgressor fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, vou resumir para vocês tudo que foi pregado. Resumindo a primeira parte, Gênesis 3, o pecado entrou no mundo porque Eva desobedeceu às ordens de Deus. A partir daquele momento,
a morte e o pecado se propagaram pelos homens. Os homens foram vivendo de forma errada, porque Deus tirou a graça da santidade dessas pessoas e fez as pessoas se tornarem inimigas, pôs inimizade entre os homens e os animais, entre os homens e os homens, e tudo mudou. Se você continuar lendo o capítulo 3 de Gênesis, você vai entender isso. Então perceba que Deus tirou o dom do descanso do ser humano por causa das escolhas erradas que ele fez. Ele escolheu o pecado e pagou caro por isso. Mas chegou um momento em que o plano salvífico de Deus, mediante o sangue de seu Filho, aonde o Senhor entregou o seu Filho unigênito para que fosse imolado, o sangue dele fosse derramado e você pudesse receber a remissão dos seus pecados pela sua fé em Cristo. A palavra de Deus ensina que quem crê no Senhor Jesus deve andar como ele andou. Não adianta você dizer que você crê em Cristo se a sua vida você vive no pecado e vive de forma errada. Aquele que crê em Cristo deve andar como ele andou. Aquele que crê em Cristo, ele deve seguir os passos de Cristo, ele deve negar a si mesmo, ele deve fazer a vontade de Deus, ele deve abrir mão de tudo aquilo que é do mundo para fazer a vontade de Deus. Ele deve ser o Novo Testamento vivo, andando por aí, uma Bíblia que anda. Assim deve ser o cristão, um exemplo. Eu costumo dizer que nós temos que ser uma pregação para as pessoas. Ainda que nós não falemos nada, a nossa forma de agir, ela deve demonstrar para todo mundo aquilo que nós somos. De tal forma que nós não precisemos abrir a nossa boca para que as pessoas possam ver que nós estamos vivendo a palavra de Deus. As pessoas dirão, você é estranho, esse cara é estranho, essa mulher dá ideia para ele, mas ele não fala com ela, esse cara é gay. As pessoas começarão a te acusar de tudo. As pessoas verão a face de Cristo resplandecer sobre a sua vida. Perceba que por meio da fé em Cristo, não há pecado que não possa ser perdoado. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, porque se você estiver disposto a servir a Deus em espírito e em verdade, eu te asseguro em nome de Jesus, que o Senhor te perdoe essa noite. Se você acreditou nessa pregação, então você acreditou no Evangelho. E a palavra de Deus ensina que o Evangelho ele é a salvação para todo aquele que nele crê. Mas se essa palavra dita ela não surtiu efeito no seu coração, então eu quero te dizer que você está condenado, porque a palavra de Deus ensina que o Evangelho é a salvação para quem crê, e quem não crê já está condenado. Deus não habita em igrejas, não façam de pastores seus líderes. Tudo isso vai contra a Bíblia, tudo isso é obra do pecado no mundo, tudo isso é obra do engano. Da mesma forma como Deus disse que não habita em templos feitos por mãos humanas, Satanás diz que Deus habita em templos feitos por mãos humanas. Da mesma forma que Jesus disse que só há um pastor e um só rebanho, Satanás diz que qualquer um pode ser pastor. Qualquer igreja é a certa. Perceba que Satanás ele ensina tudo opostamente ao que Deus ensinou. E perceba que Deus pagará a cada um conforme a sua crença. Porque quem crê no Evangelho será salvo, mas quem crê em Satanás, ou seja, no oposto do que vem sendo pregado por aí, já está condenado. Leia a Bíblia. A única forma de você ter certeza de que é Deus falando com você é você lendo a Bíblia. Não adianta você querer ouvir serpentes de terno e gravata. Esses são os líderes religiosos, são todos safados, ladrões gulosos, lobos devoradores. Deus está dentro de nós, Deus não está nas igrejas. Eu não frequento igreja, eu não tenho religião, eu não fiz teologia. A única coisa que eu fiz foi entregar meu coração a Deus e servi-lo em espírito e em verdade. Se alguém se tocou por essa palavra, quero te pedir um favor. Em primeiro lugar, glorifique a Deus. Temos um canal no YouTube chamado Jesus Não Mente. Estamos providenciando muitas pregações para vocês, para que vocês possam ter uma palavra de Deus a qualquer hora do seu dia. Então, eu aconselho vocês a se inscrever no nosso canal, Jesus Não Mente, YouTube. Ouçam nossas pregações, ajudem a divulgar o Evangelho. Queridos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.